Olá, graça e paz. Bem-vindo e bem-vinda a mais um estudo da série no livro O Discípulo Radical, de autoria de John Stott. Esse é o terceiro estudo desta série e tem por título Maturidade, abandonando a infância espiritual. Meu nome é Paulo de Tarso, sou pastor presbiteriano e missionário da Junta de Missões Nacionais da IPB. Atualmente sirvo a Deus no campo missionário da JMN em Cacilândia, Mato Grosso do Sul. Convido você a orar comigo. Vamos falar com Deus. Santo e eterno Deus, nós nos colocamos aqui, ó Deus, diante do Senhor, em reconhecimento de que nós nada somos e que não há absolutamente nenhuma capacidade em nós para compreendermos os teus ricos e preciosos ensinamentos. Portanto, pedimos o auxílio do teu Santo Espírito para que ele nos ajude na transmissão do teu recado, no compartilhar da tua palavra. Ensina-nos tu mesmo e nós te ouviremos. Ensina-nos também a aplicar a tua palavra ao nosso coração para que o obedeçamos. Em nome de Jesus. Amém. Nosso estudo, então, é sobre a maturidade. Ou seja, nós precisamos crescer e amadurecer. A maturidade precisa fazer-nos abandonar a infância espiritual. Para que nós possamos estudar um pouco a respeito dessa temática, desse assunto, nós vamos nos basear no texto que se encontra na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículos 28 e versículo 29. Colossenses, capítulo 1, 28 e 29, nós lemos o seguinte: o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Nós já temos aqui neste canal, nós já hospedamos aqui, já postamos os dois primeiros estudos desta mesma série, O Discípulo Radical. Primeiro estudo da série, o título é o inconformismo. O inconformismo com relação ao sistema pecaminoso e corrompido deste século, deste mundo. Mas também hospedamos aí, já postamos o segundo estudo da série, que tem por título A Semelhança ou Semelhança com Cristo. E nesse estudo anterior, nós falamos sobre o plano de Deus para a vida de todos os discípulos de seu Filho Jesus Cristo, e aos quais somos nós. E eu quero aqui abrir um parênteses para explicar a diferença entre discípulos e apóstolos. Os apóstolos foram aqueles 12 que foram comissionados diretamente por Jesus Cristo e que receberam esse comissionamento direto de Jesus Cristo, que viram Jesus Cristo. Esses são os apóstolos. E aí então esse ofício cessou. Não temos mais apóstolos nos dias atuais. Mas discípulos de Jesus Cristo são todos aqueles e aquelas que evidentemente professaram a sua fé no Senhor Jesus, que confessaram Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador pessoal. E então, para esses aos quais são tidos por discípulos do Senhor Jesus Cristo, Deus estabeleceu um plano maravilhoso. E o plano de Deus para esses discípulos, para nós, é sermos a semelhança de Cristo, o seu Filho. Estudamos aí que o plano eterno de Deus para nós, ele envolve, na verdade, 3 tempos: passado, presente e o futuro. No passado, quando a palavra de Deus nos diz que desde toda a eternidade, o soberano Deus nos escolheu e nos predestinou para sermos a semelhança de Cristo. Nós vimos isso. Se você quer ver melhor sobre isso, acesse lá, assista ao vídeo
anterior desse estudo, que é semelhança com Cristo. Esse foi então o propósito eterno de Deus. Isso aconteceu lá no passado, quando sequer sonhávamos em existir. Antes mesmo da fundação do mundo, Ele nos escolhe e nos predestina com o propósito que o seu plano se cumprisse para sermos a semelhança de seu Filho Jesus Cristo. Mas o seu plano também abraça o tempo presente. Ou seja, no presente, a palavra de Deus diz que nós somos transformados de glória em glória à semelhança de Jesus Cristo. O que significa dizer isso? Significa que a cada dia o cristão, o crente está cada vez melhor. O discípulo de Jesus Cristo, ele melhora a cada dia. Ele não pode estagnar, ele não pode ser a mesma coisa sempre. Ele precisa melhorar porque é uma transformação processual, é um processo que vem acontecendo gradativamente na vida do discípulo e da discípula do Senhor Jesus Cristo. Somos transformados de glória em glória no presente, à semelhança de Cristo. Mas nós não temos somente o tempo passado, no qual Deus nos escolheu e nos predestinou. Temos também não somente o tempo presente, no qual nós passamos pelo processo de transformação de glória em glória, mas também Deus preparou para nós um plano escatológico. Ou seja, o nosso futuro, ele nos reserva vermos a Jesus face a face e sermos tal qual Ele é. Esse é o propósito escatológico de Deus para as nossas vidas. Olha que coisa interessante, mas isso é extremamente maravilhoso pensarmos nesse processo todo, desde o passado, quando Deus nos escolhe, e no presente, quando Ele vai promovendo em nós, nos ajudando, e também nós estamos sendo transformados de glória em glória, até que se concretize o propósito escatológico de sermos tal qual Jesus é, e olharmos a Ele, vê-lo face a face tal como Ele é. Hoje, nós queremos então falar sobre a maturidade, né? O crescimento, eu perguntaria aqui, o crescimento quantitativo, ele é ruim? Claro que não. O crescimento quantitativo não é ruim, é evidente. Mas, do que isso, ele é desejável e ele é necessário. Mas um crescimento que é apenas numérico, ele é ruim, pois ele carece de dimensão qualitativa para ser considerado um crescimento saudável. Nesse caso, se o crescimento acontece somente nessa esfera qualitativa e não, aliás, quantitativa e não qualitativa, nesse caso nós poderíamos afirmar que se experimentarmos apenas esse crescimento quantitativo, fora a parte do qualitativo, e então isso não é crescimento. Poderíamos classificar como um inchaço, poderíamos classificar como obesidade, e eu quero lembrar aqui que o tumor não é uma coisa boa, e o tumor também cresce. E de acordo com John Stott, ao analisarmos o cenário cristão mundial nos dias atuais, nós precisamos ter muito cuidado com a propensão ao triunfalismo, pois na maioria dos casos, por exemplo, trata-se de crescimento raso, sem profundidade. E aí, fazendo uma rápida comparação, seria assim como se nós construíssemos uma represa com largura de milhares de quilômetros quadrados, uma extensão considerável, mas com uma profundidade de algumas dezenas de centímetros. Ou seja, ainda que enorme quanto a sua extensão, ninguém poderia se arriscar a mergulhar, pois falta a profundidade. Agora, como lidar com esse quadro? Como lidar com essa situação? Para John Stott, a solução passa pelo autêntico compromisso de uma responsabilidade dupla. A maturidade em Cristo, ela é o alvo tanto para nós quanto para a nossa vida cristã e o nosso ministério. Então nós precisamos observar a questão dessa temática do crescimento para uma vida particular, vida cristã, mas também para o ministério, seja ele pastoral, seja ele qual for.
E baseando-se no pensamento do apóstolo Paulo, e John, ele procura destacar passos simples, mais consistentes, que podem nos sustentar no caminho da maturidade espiritual, gerando um discipulado radicado em duas coisas: na confiança e na obediência a Cristo. A confiança e a obediência conjuntamente, ela é a chave para a maturidade cristã. Vamos refletir um pouquinho mais e entender o que é que a Bíblia nos ensina, o que é que a Bíblia nos fala a respeito deste assunto. Nós vamos ler novamente o versículo de número 28 do texto base que acabamos de ler, ao qual diz assim: o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Veja que aparece uma palavra aqui muito importante. A palavra grega teleios, do versículo 28, em geral ela foi traduzida por perfeito. É o que aparece no texto. Mas Stott nos indica que esse adjetivo grego é melhor aí traduzido pelo termo maduro. Sendo assim, a preocupação do apóstolo Paulo com os colossenses e com todos nós é que sejamos maduros em Cristo. E levando em consideração que existem diferentes tipos de maturidade, como por exemplo, maturidade física, intelectual, emocional, espiritual e por aí vai. Nós temos várias. A qual maturidade Paulo está se referindo nesse texto? Com a expressão em Cristo, pode nos dar uma luz, ou nos ajuda a definir a natureza e o alvo dessa maturidade. Ou será que não? Como é que essa expressão em Cristo pode clarear o meu entendimento com relação à natureza e o alvo dessa maturidade? Como é que eu posso chegar a uma compreensão melhor a respeito disso? Em segundo lugar, um dos grandes desafios enfrentados pelo cristianismo atual tem a ver com os muitos cristos sendo oferecidos aí, mercadejados nas religiões comerciais do mundo. E muitos deles são falsos cristos, cristos distorcidos, cristos caricaturados, caricaturas do Jesus autêntico. Como é que a nossa visão sobre Cristo, sendo correta ou distorcida, pode influenciar nossa busca pela maturidade cristã? Onde podemos encontrar uma visão autêntica sobre o verdadeiro Cristo? E como é que nós podemos valorizar cada vez mais esta fonte da correta visão? Hoje as pessoas constroem o Cristo segundo as suas próprias convicções, segundo os seus próprios interesses. Agora tem uma terceira importante aspecto abordado, que o terceiro aspecto é a maturidade em Cristo está enfaticamente disponível não somente a um seleto grupo de pessoas, mas a todos. E os leitores originais de Paulo provavelmente estavam enfrentando um tipo de elitismo cristão, provocado, quem sabe, por um gnosticismo embrionário. Seria como talvez muitos de nós nos nossos dias, e que achamos que esse grupo é o grupo seleto, é a alta casta eclesiástica, né, da igreja, é o povo que tem direito. Mas aqui Paulo ele está trabalhando no sentido de combater essa ideia. E nós hoje, será que também não enfrentamos um certo elitismo cristão? Em nossas comunidades, por exemplo, em nossas igrejas? Como esse texto de Colossenses, especialmente esse versículo de número 28, nos ajuda a combater esta atitude, onde quer que ela apareça. Como que eu faço para ter a base desse texto combatendo esse tipo de comportamento? A quem que é permitida e indicada esta busca pela maturidade cristã? A quarta questão para nós pensarmos também e discutirmos é que a primeira perspectiva para o texto básico nos convida a estarmos no lugar dos primeiros leitores de Paulo, entendendo que também somos desafiados a perseguir a maturidade em Cristo. Por outro lado,
por outro lado, guardadas, queridos, as devidas proporções, também precisamos atentar para o ministério do apóstolo Paulo e pensar nas implicações para o nosso próprio ministério cristão. O apóstolo trabalhava para apresentar todo homem perfeito, maduro em Cristo. E no versículo 29, que também nós tomamos por base ao ler aqui inicialmente, encontramos dois verbos que no original grego deixam transparecer como Paulo realizava o seu trabalho. Vamos dar mais uma olhadinha rápida nesse verso de número 29. Paulo diz assim: para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Então esses verbos aqui expressam, na verdade, metáforas que implicam no empenho físico. O primeiro, por exemplo, é usado para o trabalhador rural. Já o segundo, para um competidor dos Jogos gregos, Jogos Olímpicos. O que podemos aprender aqui com o apóstolo sobre o necessário equilíbrio entre o esforço pessoal e a dependência de Deus? Parece haver ali uma aparente contradição entre eu me esforçar e, ao mesmo tempo, depender de Deus. Com essas duas dimensões, tem a expressão aí, ou melhor, tem se expressado o seu ministério, serviço, não é, no reino de Deus. Mas não há contradição aí. Há uma cooperação de equilíbrio e de forças aí. Vamos avançar mais um pouco. Então, o que nos diz aqui? Assim, estar em Cristo é estar relacionado a Ele de forma pessoal, vital e orgânica. Nesse sentido, então, ser maduro é ter um relacionamento maduro com Cristo, pessoal, íntimo, no qual o adoramos, confiamos nele, amamos e lhe obedecemos. Essas são aí as orientações e os ensinos que foram publicados no livro de John Stott. Agora eu queria fazer, aliás, eu mencionar aqui a citação que o próprio John Stott fez em seu livro sobre Henry Nouwen, A Voz Íntima do Amor, quando ele diz: há dentro de você um cordeiro e um leão. A maturidade espiritual é a habilidade de permitir que o cordeiro e o leão desçam juntos, atentando somente para o leão. É claro que você então verá além de seus limites e chegará à exaustão. Quando prestar atenção somente ao cordeiro, você facilmente se tornará uma vítima de sua necessidade de receber a atenção das outras pessoas. A arte da vida espiritual é sustentar plenamente o seu leão quanto o seu cordeiro. E poderá então pedir afeição e cuidado sem trair sua vocação de líder. Essas são as palavras aqui que John Stott cita no seu livro, citado aí a devida fonte, o Henry Nouwen, né? A Voz Íntima do Amor, da Edições Paulinas. Para nós encerrarmos, eu quero destacar aqui então algumas coisas, uma coisa muito importante. Nesse capítulo, então, John Stott define maravilhosamente a Bíblia como o livro que pode ser descrito como o retrato que o Pai fez do Filho, colorido pelo Espírito Santo. Que coisa maravilhosa pensarmos na Bíblia dessa forma. E, de fato, a Bíblia ela é a fonte por excelência onde podemos conhecer o Jesus autêntico e não Jesus que é mercadejado por aí afora. A Bíblia ela é repleta de Cristo. Cristo está nas páginas e nas linhas e nas entrelinhas das Escrituras. E se você retirar Jesus Cristo da Bíblia, de Gênesis capítulo 1, verso 1, Apocalipse 22, 21, então nós teremos um livro com páginas completamente inúteis, não servindo para absolutamente mais nada. Então, de fato, a Bíblia é essa fonte riquíssima por excelência, onde podemos conhecer esse Cristo verdadeiro. A Bíblia ela é repleta de Jesus, do começo ao fim. Como é que você avaliaria a sua dedicação no estudo pessoal das Escrituras? Ele tem sido abrangente, sistemático? Você tem feito um estudo metódico da Palavra de Deus dia a dia? Tem sido, quem sabe, uma prioridade na sua agenda? Ou talvez
o estudo da palavra tem ficado lá para segundo plano. Que passos práticos e simples você poderia tomar para aperfeiçoar a sua dedicação? Não deixe de avaliar se esses passos são realizáveis, se são realistas para a sua agenda. Para nós encerrarmos, vamos aqui a uma quase oração praticamente, eu e Deus. Poderíamos, quem sabe, fazer dessas palavras do famoso Santo Agostinho, bispo de Hipona, no IV século. Ele disse o seguinte: Senhor nosso Deus, faze que sejamos cheios de esperança à sombra das tuas asas, e dá-nos proteção e apoio. Tu nos sustentarás desde pequenos até o tempo dos cabelos brancos, pois a nossa firmeza é firmeza quando se apoia em ti, mas é fraqueza quando se apoia em nós. Santo Agostinho, você pode encontrar isso no livro dele, Confissões, no livro 4, capítulo 31, da editora Paulus. Então, com isso nós finalizamos o nosso estudo, terceiro estudo dessa série, e desejamos a você um forte abraço, que Deus abençoe você, sua vida, família e ministério. Fique com Deus.